Oi, gente, estou aqui para mais um vídeo. Espero e torço para que todos vocês estejam bem. Neste vídeo eu vou falar sobre dimensões, sobre o fato. Eu costumo, assim, nos vídeos anteriores colocar, né, nós temos aí uma sucessão de corpos sutis, né, saindo desse aqui nós temos, por exemplo, a alma, depois vai ter um corpo mais sutil, depois outro corpo mais sutil, 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 sempre uma sucessão, né? E como se cada corpo sutil estivesse em uma dimensão, né? Digamos assim, é mais ou menos assim que funciona. Digamos, eu estou aqui com esse corpo físico na terceira dimensão, aí eu saio com a alma, digamos que você vai dormir e sai, você tem a capacidade de sair já com a alma, você vai estar, digamos, numa quarta dimensão, né? É, para um corpo mais sutil, né, geralmente é o que acontece, ele encarna num corpo mais denso. Né? Então, vamos supor que você tem um corpo aí de uma sutileza, digamos, muito grande, né, digamos, de diferença de matéria, que essa matéria que é bem intensa, você tem a alma que é muito mais sutil, né? Então tem aquela configuração atômica, subatômica, de espaços vazios e tal. Então permite ter a encarnação, um corpo estar dentro do outro e ter essa capacidade depois de estar saindo e tal. Isso aí já é uma coisa da alma, né? Uma coisa do ser. Né? O ser, em alguma etapa, ele desenvolve essa capacidade. Então, com esse corpo sutil, ao sair dessa matéria densa, né, do corpo físico, que está aqui na terceira dimensão, ele não necessariamente vai estar na quarta. Né, ele vai estar, digamos assim, numa gama de outra dimensão. Né, até onde, de acordo com a bagagem espiritual deste ser, ele vai poder estar alcançando e trafegando nessa dimensão. Né? Então, digamos que você sai com um corpo mais sutil, que é a alma, você vai para a quarta dimensão. Aí, um corpo mais sutil, além da alma, seria uma quinta, sexta, sétima. E então você vai ter mundos, digamos, que o mundo que a gente fala, vamos supor, de uma sétima dimensão, ele não necessariamente está indicando o nível de densidade desse mundo, mas o nível de vibração que as pessoas estão, né, que os seres se relacionam. Porque, vamos supor, da mesma forma que você sai, você pode ir para uma sétima ou quinta, e seja, a maioria das pessoas, quando saem em astral, elas ficam aqui na região da Terra, né? E muitas vão para o umbral, porque as pessoas estão naquela vibração densa, né? E são atraídas. E acontece também no desencarne. As pessoas morrem, elas são atraídas, são puxadas para onde elas estão vibrando. Né? Então o corpo físico aqui delas funciona como uma âncora, né? Está ancorando ela aqui, para que ela fique se equilibre. Né? Ela fique no lugar onde ela possa aprender, possa ter lucidez. Porque depois que ela desencarna, ela é atraída para esse lugar que ela vibra, então de acordo tem todas as pessoas vibrando na mesma densidade, nas mesmas coisas negativas e tais, então é muito mais complicado. Então, não necessariamente corpos mais sutis, que seria um atrás do outro, mas seria numa escala aí de sutilidade, vão estar em dimensões superiores. Né? Às vezes, pelo contrário, vão estar vibrando na densidade. Então, assim, vamos concentrar um pouco nesses mundos. Então, vamos pegar ali, por exemplo, aqui a Terra. Né? A gente tem aqui na Terra, a gente tem uma vibração, uma densidade X. Né? Não tem como fazer essa comparação. Essa coisa seria mais para a física quântica estar comparando, né, a nossa densidade com a densidade de onde que vive seres em mundos mais sutis. Mas aqui nós temos a densidade que a gente conhece, digamos que os mundos mais densos. Né? A gente está no ponto onde que, digamos, o todo chegou. Né? O todo vai criando matérias densas, vai se adensando, vai criando mundos nessas dimensões que vão sendo uma espécie de camadas. Então chega aqui é mais ou menos, digamos, uma das últimas camadas. Né? Digamos que possa ter mundos ainda mais densos que esse. Né? Então, mesmo aqui na Terra, você tem pessoas, né, que, vamos supor, você reúne aí um grupo de pessoas, poderia estar criando um estilo de vida, né, comparável a dimensões muito além dessa terceira, muito além da quarta, né, digamos assim, uma sexta dimensão. As pessoas podem se reunir, né, determinados grupos, né, cria essa dimensão, né, onde as pessoas vão ver bem, né, não nessa coisa de Matrix, né, competitividade, um querendo devorar o outro, né, essa coisa de disputa, de usurpar, né, de vampirizar o outro, vampirizar a Terra. Né? Pessoas que vivam em harmonia com a natureza. Então, se cria uma comunidade assim, um país assim, as pessoas vivendo nesse nível, né, pode-se criar algo, digamos, muito
diferente do que se vive hoje, né? Seria, digamos assim, um outro mundo, né? Só que, né, a dimensão dos corpos continuaria sendo a mesma. Continuaria sendo um corpo terceiro, 3D, aqui vivendo nessa terceira dimensão. O que ocorre nesses casos é que se essa cidade, digamos, se é muito isolada, né, digamos, é uma ilha, um lugar bem isolado da civilização, como eles criam essa esfera, né, essa esfera espiritual que é mais elevada, né, assim como o mestre, com uma pessoa que estuda tal, ela pode ter a ascensão, a cidade pode se elevar e ter uma ascensão e ir para outro nível, né? Então, de repente, digamos, você tem um grupo de espiritualistas, pessoas espiritualizadas e tal, vão criar uma vila no meio do mato e tal, e viver lá em sociedades. Aí pode ser que daqui uns 50 anos as pessoas vão lá e não encontram ninguém, né? Ou seja, sumiu aquelas pessoas, não, se elevaram, né? Conseguiram criar algo tão elevado que acabou tendo ascensão conjunta, né? Coletiva. Então, fora esses casos, você pode estar vivendo aqui, no plano, no mesmo esfera. Você na Terra você já tem, né, pessoas que estão vivendo na terceira dimensão, né, Matrix sendo manipuladas e tais. Algumas ficam tão densas, né, vivem tão no negativo, que se pode dizer que está abaixo, né, aí a dimensão não vai ser aplicada geralmente às leis da física, que, né, a gente tem aqui, tem dimensões, digamos, plano 1D, 2D, né, 3D, né, já não seria isso, seria um estado de vibração, um estado de vibração abaixo do normal, seria a nível de umbral mesmo, né, a nível de astral umbralino. Então, em corpos físicos, você tem pessoas vivendo nessas diferentes dimensões, né, pessoas já vivendo em dimensões mais elevadas, né, com a vibração, né, a pessoa já está numa outra vib, né, está numa outra vibração. Então seriam essas pessoas que se reunindo, né, criariam essas cidades e tais que daria para ter a ascensão coletiva. Só que por conta que a maioria dessas pessoas estão aqui a serviço, elas têm que estar espalhadas, né, então meio que tecendo uma rede entre elas, né, para que pegue o mundo todo e ajude a dar um upgrade, né, nesse mundo. Então assim, da mesma forma que aqui na Terra você tem assim seres ocupando corpos físicos semelhantes de várias vibrações, no astral isso se expande um pouco mais, né? Expande e tal. Então, à medida que você vai tendo as camadas mais sutis, o nível de expansão disso é muito maior, né? Então, é onde que você vai encontrar do lado negativo seres, como a gente fala que são os seres que seriam os que estão por trás, né, dessa Matrix, né, que são os mais conhecidos como os reptilianos, né? Aí eles vão trabalhar junto com os Greys, né? Eles usam os Greys que conseguem mexer melhor com o ser humano, né? Então eles acabam utilizando essa raça. Então assim, essa raça eles não estariam numa quarta dimensão, eles estão uma dimensão abaixo, mesmo tendo um corpo mais sutil. Então é como uma estação de rádio, né? Tá tudo ali, só que cada um tá numa faixa. Você mudando de faixa, você já vai para outra dimensão. Então vai acontecer a pessoa que desencarna aqui, ela vai poder trafegar nessas dimensões, né? E por que, digamos, alguns seres não poderiam fazer isso, né? No caso, uma pessoa que está aqui na Terra, né, com um sentimento de sétima dimensão, tal, de mais elevado, é porque o histórico espiritual dessa pessoa, a bagagem, ela já tem vivência desses planos, né? Já tem vivência, já tem experiência, você já é muito experiente, né? Então, é um ser que encarna a multidimensionalidade dele, o alcance é muito maior. Então você tem seres novos que ainda não alcançaram esses planos, né? Não viveram numa dimensão de paz, onde é paz e amor e tal, né? Sempre viveram aquelas níveis mais densos, mais materiais, né? Mais lei da selva, né? Que seriam os reptilianos, né? Os reptilianos, sem generalizar, né? Sempre lembrando, não generaliza, porque você tem raças de reptilianos vivendo aí na quinta, sexta, sétima dimensão. É apenas um tipo de raça, assim como você tem a raça humana e tal, né? Mas o que ataca aqui, o que pega são os reptilianos. Esses reptilianos, quando um ser, né, que viveu em dimensões mais altas, mesmo ele encarnando aqui, como a gente tem um exemplo de muitos humanos e tais, tenta trazer isso para cá, né? Tenta materializar isso daqui. Né? Ou seja, é natural, né? Ele é isso, né? Então, um ser que se conhecesse toda essa realidade, né, do que há além dessa matéria, né, há nesses mundos mais sutis, né, essa riqueza que existe no universo, ele jamais, né, iria se contentar em criar uma sociedade como essa que a gente vive, né, para viver de poder, né, para viver de ninharia. Né? Isso aqui não é nada, isso aqui é lixo que eles querem. Né? Uma raça dominar a outra, né? É coisa do reino animal mesmo, né? Territorial, marcar território e tal,
né? Isso aí é coisa bem do reino animal. E essas raças, elas não experimentaram ainda a vida nesses mundos mais sutis, embora elas possam ter o conhecimento teórico, né, do que nós temos no espírito, né? Muitas dessas raças ainda estão pesquisando, né, para saber de onde vem essa energia do que o ser humano tem que eles não têm. Né? Eles usam o ser humano como fonte de energia, né? Então eles escravizam o ser humano, né, como se aqui fosse um grande curral, uma grande granja humana. Então os seres humanos estão presos na Matrix. Eles não percebem, não se dão conta disso, né, porque nascem no cativeiro e não conhecem a liberdade. Então a realidade deles é essa, né? Porém a gente tem esse sentimento interno, que é algo muito além, né, coisa que essas raças que dominam não têm, né? Então eles estão ali meio que um animal, né, e não percebe uma realidade ali porque eles não têm essa experiência, né? Muitos humanos encarnados também estão nesse nível, né? Então elas se adaptam muito bem a essa sociedade. E então o que está trazendo para mostrar que existe algo além dessa coisa de você vampirizar o outro, de usurpar, de ser uma espécie de gafanhoto, né, que chega e destrói tudo e destruiu, vai para outro lugar, né, que nem está acontecendo com a Terra. Então, acabando com a Terra, né, exaurindo todos os recursos. Então, cabe a essas raças que já têm uma experiência maior vir aqui e ensinar, né, falar, ó, é assim, né, vocês têm essa opção, vocês podem viver dessa maneira, né, ou seja, colocar algo novo. E a partir daí você cria uma dimensão maior aqui, então essas raças passam a viver como se estivessem numa quinta dimensão e ter aí a sua primeira experiência, seu primeiro contato com uma dimensão maior, com um modo de vida e viver maior. Então dessa forma elas poderão ser elevadas, né, e ter seus corpos sutis que já existem, né, todos nós temos esses corpos sutis, eles precisam ser trabalhados, então eles serão trabalhados numa vibração mais alta, uma vibração de amor. E assim, quando eles voltarem para um plano mais denso, eles vão ter já esse sentimento de ser algo além, né? Que é uma experiência que eles já têm. Então, eles já estão encarnando, né? Não que essas raças não estejam encarnando, mas que elas não têm essa experiência toda. Porque quando você tem, você não se contenta, né, com uma sociedade como essa. Você não faz esse governo de poder, de domínio, né, dominar os outros. Vai ser aquela coisa de partilha, né? Todos somos um e tal, vivemos em harmonia, tal, onde não vai faltar nada para ninguém, todo mundo vai ter, porque a Terra. Então vai ter aquela coisa, tem uma frase bíblica que é interessante meditar sobre ela, eu não lembro ela inteira, né, mas fala mais ou menos aquele que tem, né, terá ainda mais, né, se lhe será dado ainda mais e terá em abundância, né, que seria nos reinos do céu. Aquele que tem lhe será dado ainda mais e terá em abundância, e aquele que não tem, até o que tem será tirado, né. Então, aí você tem dois pontos, né, que a gente pode colocar aí nas sociedades que existem, no tipo de comunidades, de vidas que existem, né, de mundos. Então você tem um mundo que seria como, digamos, pai e filho, né? O pai é aquele que provém, né, que dá tudo que o filho precisa, né, até que esse filho cresça, né? E a sociedade de filhos, né, que é aquela criança que pede tudo, né, que vem tudo tal, e é mais ou menos, digamos, os níveis mais baixos seriam filho, né, que ele pede tudo tal, e ele não provém, ele só usa, né, ele só pega o que tem. Então ele vai pegando, vai usando tudo tal, descartando, e chega uma hora que tem que crescer, tem que mudar, né? Tem que passar a ser pai também, né? Criador, gerador. E de onde que provém terá em abundância? Porque é infinito, né? A energia do cosmos é infinita, né? A matéria, isso aqui, se gera infinitamente, né? Chega um ser aí com muita experiência, né? Ele vem aqui, ele quer alguma coisa e cria, materializa, né? Do nada, assim, tal, tá aí, né? Porque tudo isso aqui é mental. É a consciência manifestada, a consciência densificada, né? Um estado de consciência. E quanto maior esse estado de consciência, maior a manipulação que ele vai ter dessa matéria. Então, esses níveis que são filhos, ainda que ainda não têm essa capacidade de criação, né? Eles pedem, eles querem puxar. E chega uma hora que essa hora de rompimento que tem que crescer, né? Que acaba gerando conflito, que um começa a tomar do outro, né? E é onde que você tem esses seres que estariam no astral mais denso, né, que é digamos que é o reptiliano, eles vivem, né, roubando da humanidade essa energia, né? Ou seja, que é é onde que eu coloco nós como humanidade, nós estamos num patamar superior a eles, né? Ou seja, por conta dessa bagagem espiritual. Então nós geramos essa energia que eles acabam usando para eles, né? E então é mais ou menos assim que funciona, né? Ou seja, essa energia ela é infinita, nós temos com ela infinitamente. Só que nós, mesmo para o nosso uso, a gente tem um limite porque a gente está na Matrix. Então a gente é condicionado, ou seja, essa sociedade que domina, esse esquema de Matrix, ele permite que nós geramos essa energia, mas
coloca ali, digamos, os tais véus, né? Eu não sei se tem alguma coisa a ver com os véus de Ísis, né? Que tem véus sobre a Terra, que impede que nós despertemos, né? Para a totalidade do que nós somos. Porque se você desperta, aí você sai da vibração, sai do nível, né? De uma escala de vibração. Ou seja, se distancia muito, né? De onde vivem os reptilianos, da dimensão que eles estão. Se distancia muito mesmo. Então eles não vão ter, eles perdem, né? A pessoa perdeu, já era, né? Não tem como mais roubar daquela energia. Então eles criam para que continue a Matrix, né? Então todo esse modo de vida humano que se vive aqui é Matrix, né? A pessoa já nasce, ela vem com o programinha, né? De tudo como vai ser toda a vida dela, né? E ela sempre vai seguir aqueles padrões que é desenhados, né? Por pessoas da elite que estão aí, que são alguns nomes já são conhecidos como os Bilderbergs, mais famosos, que financiaram, criaram todo o sistema de educação para adestrar o gado, né? Então as pessoas seguem esse programa. E esse programa faz com que claramente não desperte, né? Visa sempre o lado racional, que é o lado do ensino, do estudo e tal, sempre o racional, não trabalha a imaginação, né? Ou seja, trabalhar a imaginação já era, você pode perder essa pessoa que ela eleva a vibração muito e já não vai servir para a energia dela, já não serve aos deuses que esses caras da elite servem, né? Que eles servem aqui para eles, os reptilianos é como se fossem deuses. E essas raças, né? Elas só usam o ser humano. É como, vamos supor, você tem ali os cavalos, né? O ser humano usando os cavalos. Um cavalo é muito mais forte que muitos homens, né? E então, para você poder dominar outros cavalos, ou seja, você vai lá na selva, onde são os animais, né? Os cavalos selvagens, você vai montado em outro cavalo, né? Então, só existe esse domínio porque eles já dominaram alguns humanos e esses humanos ajudam a dominar o resto. Né? Porque se a humanidade estiver unida, né? Se os cavalos se unir, nenhum humano mais vai montar um cavalo ou vai pegar um touro. Né? Ou seja, é a força que o ser humano tem. Né? E a gente unido e desperto, já era. Eles não têm mais esse domínio. E então tem essa coisa de, para você despertar, tem que ser pelo amor. Né? Ou seja, tem a vibração do amor e tem a vibração dos mundos que são filhos ainda, que é o que puxa, que querem tudo para eles, né? Ah, me dá mais, não sei, me dê o que eu preciso. Né? Enquanto tiver aqui Deus pedindo coisa para Deus, é filho. Né? Você não vê que você já tem tudo. Né? Você não acorda como pai, como criador, né? Como parte do todo que você é, e vê que você já tem tudo que você precisa, e então fica pedindo coisas, e geralmente as coisas que as pessoas pedem é coisas que a Matrix programou elas para pedir. Né? Ou seja, tudo é programado. As pessoas estão de forma programada e não percebem porque é aquela coisa. Nasceu no cativeiro, foi adestrado assim, e muitos continuam assim, não tem essa força para despertar. Então, para despertar, né? Então vem os grandes mestres sempre falaram a mesma coisa: amor, amor, amor. Por que o amor? Porque a gente está numa vibração muito densa, né? E se alguém faz uma coisa para outra, vem aquela coisa de vingança, né? Vingança, karma, roda encarnatória. Então fica nisso. Então enquanto não tiver amor, não sai dessa roda encarnatória, né? E tem que ficar preso mesmo, né? Porque o ser humano ele tem essa força enorme. E se ele de repente se dá conta de tudo que essas raças fazem, tudo que essa elite faz, né? Vai querer o quê? Vingança. Né? Então eles vêm os mestres e ensinam amor e perdão. Né? Porque o ser humano ele tem tanta energia, né? Porque é como eu falei, né? Do cavalo, do touro que a gente domina, né? Porque a gente, digamos, usa mais inteligência. Então, o ser humano ele peca na inteligência. Né? O corpo, digamos, não favorece tanto, então tem a massa adestrou que impede que desenvolva. Né? A gente não dá para dizer que uma raça inteligente, porque o ser humano é muito fraco. Né? Você tem problemas na sociedade, problemas estúpidos, que seriam resolvidos facilmente, só que não se resolve porque falta inteligência, que sempre caem nos mesmos erros. Então, assim, o ser humano seria muito mais forte do que um touro para um humano, né, em relação a um reptiliano. Qualquer raça umbralina, qualquer cara que fala eu sou o capeta, eu sou o chefão, né, do que dos demônios, não sei o que, qualquer um, né, o ser humano tem muito mais energia. Né? A gente está encarnado. Né? A nossa matéria já demonstra isso. Para estar encarnado uma matéria densa, né, você já tem que ter uma energia, né, muito além. Para você vir aqui e conseguir equilibrar, dominar essa matéria. Né? Se você cata um ser desse daí e eles encarnam, né, um ser demoníaco e tal, eles não vão conseguir, digamos, manter a forma física deles. Né? Vai ser aquela forma monstruosa ou degenerada, né? Vão ser aleijados e tais. Né? Não tem ainda. Eles vão precisar trabalhar isso ainda. Né? E essa energia, essa força que o ser humano tem, se ele soubesse usar, né, à medida que essa raça que sente qualquer obsessão, qualquer demônio que seja, né, ele vibra, né, ele afasta. Né? Qualquer vibração simples afasta qualquer ser que está tentando vampirizar a pessoa.
né? E se é uma pessoa ainda mais consciente, ela pode direcionar a energia que mata esse outro ser, esse astral, mata, desconfigura o corpo dele, né? Desmaterializa esse ser, né? E esse ser vai fazer o quê? Desmaterializou, ele vai, é como se desencarnasse, sai em alma, um corpo mais sutil. Só que para eles morreu, né? Então assim, o ser humano, eles vê o ser humano como muito perigoso, né? Da mesma forma que a gente vê os animais que a gente controla, né? Esse animal está manso, é perigoso. Se é um animal selvagem, ele é perigoso, ele mata o ser humano. Então, a mesma coisa o ser humano para essas raças. Então, o ser humano, ele é, assim como a gente está aqui na Matrix, é o curral, é a granja, né? Tá todo mundo dominado e adestrado, né? Então não oferece risco para eles. Então é preciso sair pela porta do perdão e do amor para que não tente incorrer a vingança contra essas raças, né? Porque são raças filhos, né? E filho, você tem aquele filho rebelde e tal, você não vai maltratar e matar o filho, não, você está errado e tal, né? Você não vai entrar no mesmo nível que ele. Você tem que ter maturidade, né? Para se colocar no seu lugar e ver a coisa como uma forma natural. Por exemplo, os seres que já ascensionaram, que são mestres, tais logos universais, budas, né? Eles não vêm e acabam com tudo por causa disso, né? Porque cada um está no seu nível, é uma coisa natural, é um método de evolução. Essas raças elas ainda não têm essa vivência, né? Então elas estão adentrando nisso agora, né? Em contato com o próprio ser humano. Então elas veem essa forma de domínio e tal, né? Depois a gente se liberta e tal. Então essa coisa de amor que está crescendo na Terra, né? Envolve eles também, né? Então eles começam a ver uma coisa diferente. Eles falam, ó, realmente tem uma coisa diferente acontecendo lá, né? O que é essa coisa interior que tem no ser humano, né? Então acaba meio que indo para eles também, eles acabam sendo contaminados para que futuramente, né, daqui a bilhões de anos, você encarna como ser humano e consegue, né, se elevar também, né? Porque agora se um reptiliano encarna como ser humano, ele vai querer o domínio, o poder e tal, e vai querer viver nessa coisa e não quer visualizar o novo, o que tem além, né? O que tem uma sociedade de paz, de amor e tal, né? Vai querer aquela coisa de domínio ainda, de um querer crescer mais que o outro, tal, de não compartilhar, né? O exemplo é esse mundo que a gente está. Então, são seres que estão em corpos sutis, mas em dimensões muito diferentes. Um ser muito elevado que encarna aqui, ele vai ter toda essa multidimensionalidade, então ele saindo em corpo astral, né, em corpo mais sutil, ele vai ter essa gama de poder trocar de canal, né, de estação e viajar em todas elas, né? Então é isso, né, sobre esse vídeo que eu queria colocar, é que não necessariamente corpos mais sutis vão estar de dimensões mais elevadas, né? Às vezes vai estar em dimensões muito mais densas, muito mais pesadas, e que esses seres estão em uma dimensão mais sutil, e detém toda uma tecnologia que pode até se materializar, e muitas às vezes para ele se materializar para uma pessoa, ele vai ter que utilizar o medo daquela pessoa, né? Porque o seu medo está gerando energia, então a energia vai alimentar o corpo físico dele que vai ajudar a tomar forma, né? Então tudo o que eles estão fazendo é utilizando a energia do ser humano, né? Então, energia é energia. A gente usa a energia elétrica do gerador, que pode abastecer um eletrodoméstico, seu computador, ou te dar um choque e te pulverizar, né? Então, o ser humano está gerando essa energia. Então, imagina o que, se eles não controlassem, o que poderia fazer com eles, né? Então, é aquela coisa, você, pelo amor, é outra coisa. Você, tipo, não vai ser prejudicial, digamos, esses seres que estão, que muitos entenderiam que até eles mereciam, mas não é assim que funciona. Por isso que, para escapar dessa matrix, tem que ser pelo amor, pelo perdão, pelo perdoar tudo e tal. Porque tem muitas, digamos, atrocidades que esses caras fazem, que trabalham junto com os governos, com essas elites e tais, que seriam absurdas. A pessoa enlouqueceria se tomasse conhecimento. Embora muitos seriados, né, na mídia, né, algumas pessoas são, digamos assim, de iluminadas e tentam mostrar a verdade para as pessoas, né, que nem eu já citei em alguns vídeos, o seriado V, né, aquele do V do Visitors, que é dominado pela raça reptiliana, tal, que vem com aquela mulher com a cara de bonzinha, né, só que dentro da nave eles fazem experimentos de dissecar o ser humano para tentar achar onde está a alma, né, então eles tentam achar de onde sai essa energia, né, de onde é. Então eles não têm noção ainda porque ainda não é tão forte trabalhado. Eles não tiveram vidas em outros mundos, dimensões mais elevadas para trazer, né, para ter essa percepção de realidade, né. Então seria isso. Eu vou acrescentar só mais uma coisinha que é curiosa. Sobre a nossa saída em corpo astral quando nós dormimos, né? Falando aqui de dimensões, corpos mais sutis. Por exemplo, a gente, digamos que esse aqui é o corpo 1, né? E o seguinte é o corpo 2, que é a alma, depois você tem um corpo mais sutil 3, espírito, uma sucessão de corpos, né? Não necessariamente de forma humanoide, né? Vai chegar uma hora que é só luz e tal, uma esfera de luz, né? Quanto mais sutil esse corpo for, maior o alcance que ele vai ter no cosmos.
né? Digamos que eu tenho um corpo aqui, o denso. Meu corpo denso, ele mal consegue subir 1 metro, né? Você pula aqui. Né? A alma ela já consegue voar. Né? Alguns, né? Porque a maioria ainda é tão denso que não voa, fica preso. Né? Aí você pega o espírito e já vai ter um alcance, né? Já digamos que o espírito tem um trabalho mais mental, então o alcance dele vai muito mais longe. Você imagina que está em Júpiter, não sei o que, você aparece lá, né? Com o corpo mental. Então, vai de acordo com a bagagem espiritual. Né? Se o ser já trabalhou nesses planos, então ele vai ter essa capacidade. Quem não trabalhou ainda não vai ter. Né? Vai sair e vai continuar como se fosse um ser humano encarnado. E o curioso é que quando nós saímos, existe uma diferença, digamos assim. Digamos que uma pessoa ela sai com o 5º corpo, o resto fica tudo encarnado, né, enquanto o corpo repousa. Então, com esse 5º corpo, ela vai viver o que ela, digamos, já viveu, né, a bagagem espiritual dela e tal. Né, depois ela volta e, ao voltar, vai reativando aos poucos esses corpos. Né, e digamos que a pessoa, então, que já tem aquela viagem, aquele desdobramento mais consciente, ela sai com os corpos mais próximos ao nível denso que ela está. Né? Eu diria assim que para sair com a alma, com o próximo corpo, eu acho que é muito difícil alguém sair. Eu acho que a maioria, né, não sai com a alma. Né? A gente dorme porque a alma ela encarna, ela incorpora mesmo, né? E fica presa. Né? Tanto que quando a pessoa morre, desencarna, ela fica presa ao corpo físico. Se a gente sair toda noite, morreu, saiu. Não ficava preso ao corpo físico. Né? Não tem essa de que fica apego. Né? Ou seja, o apego é o ser que não sai com a alma, fica o tempo todo. Agora, aquela pessoa que já tem várias experiências astrais, já tem um desenvolvimento consciente, né? Aquele que chega quase ao nível 100%, então se pode dizer que está saindo com a alma. Pode dizer que essa pessoa, na hora dela morrer, ela vai fechar que nem muitos monges, né? Eles fecham os olhos, morreu, né? Saiu. Ele sabe a hora dele morrer, né? Sabe a hora não de morrer, de deixar esse plano. Né? Sabe a hora de desligar o veículo dele? Não, esse veículo agora não me serve mais, eu vou fazer outras coisas. Então ele desliga e vai embora. Né? Ele até avisa. Né? Então, assim, eu acredito que a maioria das pessoas, né, como nós, não, estamos presos ainda. Né? O que sai é nossos corpos mais sutis. Nós saímos, né, nós mesmos, nosso estado de consciência sai e usa um corpo muito mais sutil, porque os mais densos estão muito presos, muito apegados ainda. Tanto que na hora de desencarnados, nós vamos precisar de ajuda, né? Vai vir pessoal técnico e tal, e ajuda você se desligar, a se soltar, né, deste corpo mais denso. Então, a gente se soltando, a gente sai de forma muito consciente. Né? Tem que ter esse aprendizado para saber, para não se assustar. Porque geralmente as pessoas se assustam com tudo. Né? Então, assim, né, a gente, durante a nossa vida, a gente vai trabalhando essas ideias e tais, né, para quando chegar o momento, ou você ascensiona, ou é muito mais fácil. Então, você já tem um conhecimento e tal, e facilita. Ou, nesse período que você está encarnado, você vai se utilizando esses corpos, então vai adquirindo essa capacidade de sair com cada vez um corpo mais denso. Né? Então você saía só com um espírito que é um nível muito, muito além. Né? Quando ele volta, ele está no plano tão sutil que a gente mal consegue lembrar o que se passou. Né? Então vem aqueles sonhos bem vagos. Né? Às vezes a gente nem sonha. Quando você sai com um corpo mais denso, geralmente o que acontece é que você está chegando, você está voltando, está dando a hora de acordar, então você está chegando. E ao chegar, você vai ativando esses corpos mais sutis. Né? Primeiro ativa os corpos mais sutis até ativar o corpo denso. Então, à medida que vai ativando os corpos mais sutis, que está mais próximo ao corpo 1, né, como eu falei o número lá, digamos que ativa o corpo 3, o 2, né, ativou o 2, então já está bem mais próximo da mente. Então aí já vem mais sonhos mais claros. Então a gente começa a sonhar mais claramente, ter sonhos lúcidos e tal. Né? E então tem um livro também, Iniciação Viagem Astral, que cita vários casos. Nesse caso, vamos supor, tinha uma equipe, né, que trabalhava nisso, de iniciar as pessoas a viagem astral, iniciar os encarnados a viagem astral. Então, quando eles chegavam na casa da pessoa, a pessoa estava dormindo, eles tinham que chamar a pessoa. Né? Ou seja, esse corpo mais sutil que ela saiu está em outra dimensão, então tinha que chamar primeiro. Vem, volta para o corpo. Então ela vinha e voltava. Né? Que a sua consciência ela sai com esse corpo mais sutil, seja que corpo sutil for. Né? E não fica no carro. Só que é como um carro. Você desligou, você sai, você saiu vai longe. Né? Então a gente tinha que chamar, volta, né? Que a gente vai tirar você com o corpo mais denso. Né? Para que você saia consciente. Para que na hora que você volte para o corpo físico, esse corpo possa lembrar. Então isso acontecia nesse livro, né? Embora eles não especificavam dessa forma, só falavam, ó, a gente, na hora que chega a gente tem que chamar a pessoa, então você chama, e quando você chama a pessoa, é importante ter esse conhecimento todo, mesmo que teoricamente e tal, né? Porque se acontecer você não vai se assustar, né? Vai ter presença no seu quarto e tal, a pessoa entra em pânico, porque é o espírito e tal, e acabou tudo, a pessoa acelera o batimento cardíaco dela, ela não relaxa e não sai, ela acorda, né? E às vezes o ser está lá
tentando fazer com que a pessoa saia, porque depois que ela sair, ela fica um pouquinho mais lúcida, ela vai ver o que está acontecendo, vai sentir a energia daqueles seres e não vai se assustar tanto. Só que nesse período de desdobramento, a pessoa se assusta muito, então ela reage, ela luta contra. Né? Então se eles não conseguem tirar, então vai ficar aquele trauma. Né? Ela não vai saber nem o que aconteceu. Então, vinha essa equipe, né, como eu já falei, você está lá dormindo, né? Vamos supor, você está lá dormindo, então vem essa equipe, chegou lá no seu quarto, então eles te chamam. Ao te chamar, eles têm que ter aquela habilidade, já você chegando, já retira, você entra no corpo, então já retira, antes que o corpo físico acorde, né? Retire você num corpo mais denso. Né? Digamos que você saiu com o quinto corpo, né? Que é muito sutil. Então você voltando, entrou em instante de retirar, digamos, com o segundo, né? O terceiro, ou segundo seria você teria muita lucidez, algo próximo a 100%. Então eles vinham, eles tiravam a pessoa e aí a pessoa ia consciente e fazia os trabalhos que eles tinham que fazer. Né? Ou seja, sempre tinha um trabalho para fazer. Às vezes alguém está desencarnar, às vezes alguém precisa no umbral, precisa de auxílio. E como a pessoa, o encarnado, ele tem ele trabalha uma energia ainda maior, né? Que é uma energia por estar nesse corpo físico, então ele está gerando uma energia mais densa ainda, que é melhor para trabalhar nesses planos mais densos. Então ele sai com, digamos, com a alma, que é o segundo corpo, vai para essas regiões umbralinas e a energia dele ajuda melhor a criar as ferramentas que vai ser precisa para se operar ali. Né? Então, da mesma forma que essas ferramentas é usada para auxiliar, é usada por esses répteis e tais, os vampiros, para alimentar o mundo deles como forma de energia. Então, é isso sobre esse vídeo. Né? Espero que vocês tenham gostado, entendido. Não, se não entenderam, pode me enviar perguntas. Aí na descrição do vídeo eu deixo o meu link da página do Facebook. Entrem lá e deixem suas perguntas e sugestões para os próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.